Clemência de Deus que engrandece, e esta manhã derramas luz nas minhas trevas. Versículo 28 do texto básico, diz assim a palavra do Senhor: porque fazes resplandecer a minha lâmpada. O Senhor meu Deus, o que é que o salmista diz? Derrama luz nas minhas trevas. Pois contigo desbarato exércitos, com o meu Deus salto muralhas. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus senão o Senhor? E quem é rochedo senão o nosso Deus? O Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho. Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação. A tua direita me susteve, e a tua clemência me engrandeceu. Que sabedoria, que inspiração, que verdade libertadora e consoladora. Vamos orar a Deus. Pai eterno e amado, abrir a tua palavra é uma satisfação grandiosa, porque este alimento traz para a alma força, saúde, coragem, cura divina. Esta palavra preenche, Pai, as lacunas da vida, assim como ilumina os cantos escuros da alma. Esta palavra é poderosa, ela é tua, ela é a boca de Deus para nós. Assim sendo, Paizinho querido, queremos com reverência e santo temor buscar as riquezas de Cristo Jesus, buscar as insondáveis riquezas tuas, mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus, onde os olhos não veem, os ouvidos não ouvem, mas Deus revela pelo Espírito, para que possamos viver, Pai, no presente século, de forma justa, sensata e piedosa, manifestando ao mundo a glória que nos deste. Assim orou Jesus por nós, em João 17, e assim concordamos com a oração de Cristo, para que todos possam olhar para o teu povo, e por intermédio de uma igreja unida, por intermédio de uma igreja de amor, por intermédio de uma igreja bíblica, porque a tua palavra é que santifica, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, o mundo possa reconhecer a glória do Deus Todo-Poderoso. Fala-nos, Pai, diminuímos para que o teu Espírito cresça e alcance as profundezas dos corações. Oramos em o nome de Jesus Cristo e amada igreja, povo santo, eleito de Deus, diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu amado, em nome de Jesus. Amada igreja, família na fé, povo santo e precioso de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus, e conhecidos, predestinados, chamados, justificados e pela fé glorificados, antes da fundação do mundo, conhecidos por Deus. O texto que nós lemos, Salmo 18, eu quero trazer à memória aos amados irmãos, que nos traz uma palavra sobre o livramento de Deus, um canto de livramento. Salmo, como uma boa música de glorificação a Deus pelo braço de Deus que livrou a Davi, pelo braço de Deus
que livrou o povo. Pelo braço de Deus, que livra, continua livrando, de forma poderosa, às vezes terrível. Mas o fato é que a mão de Deus livra de forma poderosa. Você se lembra, a exemplo, quando o povo saía do Egito, havia uma coluna de fogo, uma coluna de fumaça e fogo, que para uns iluminava e indicava o caminho, e para outros impedia que eles continuassem a jornada e a perseguição contra o povo de Deus. Ou seja, este Deus soberano age de forma soberana e libertadora. É isso que o Salmo começa a narrar, para que nós possamos hoje e durante este ano de 2021 ter consciência de que, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por isso que nós prezamos pela palavra da verdade, porque é a verdade que liberta. A verdade é que traz, sabe, o livramento das algemas, dos enganos, dos engodos, das estratégias satânicas. O inimigo não vai em nenhum momento aparecer para você ou para mim com um chifrinho, um rabinho de seta, uma cara vermelha, um nariz saindo fumaça, uma pata rachada. Ele não vai aparecer assim. Se ele aparecer assim, você vai falar: sai de retro, Satanás. Vai para o quinto dos infernos. Então, normalmente, ele vai aparecer de uma forma camuflada. Ele vai colocar um traje diferente. Ele vai botar um traje bonito. Ele vai se apresentar de maneira que você não consiga identificar que é Satanás. Ele age às ocultas. Por isso ele age nas trevas. Parece que às vezes, a parte da noite, todo tipo de ratazana sai dos buracos. Porque é a hora das trevas. Por isso a palavra de Deus diz: caminhe em perfeita luz. Caminhe na luz do dia. O que tiveres que fazer, faça na luz do dia. Então Satanás, ele tenta agir de forma camuflada. Você não consiga identificar. Mas quando a verdade de Deus é proclamada, quando a verdade de Deus é pregada, quando a verdade de Deus é meditada, há uma coisa chamada espírito de discernimento. Amado, que Deus te dê a ti e a mim espírito de discernimento. Eu recebo esta palavra para que você possa agir mediante a sabedoria de Deus, para que você possa optar de acordo com a sabedoria do Pai. Por isso, a exemplo que Salomão pediu: Deus, como é que eu poderei julgar tão grande povo? O que você quer, Salomão? Eu quero sabedoria. Então é por meio da palavra da verdade. E Davi está cantando a glória de Deus, que é poderoso para libertar. É poderoso para libertar alguém que nos ouve agora, que está metido em mentiras e enganos, que tem destruído a sua vida. Pessoas que têm adentrado caminhos com promessas de coisas boas, mas que têm visto a sua vida destruir. Amado, que você seja liberto de toda mentira do Satanás. Então, de maneira esplendorosa e grandiosa, Deus socorreu ao seu servo. Deus moveu as forças do céu para agir na terra, mostrando que o seu filho não estava abandonado. O salmista usa em outra expressão desta forma: os filhos dos leões, ou seja, os leõezinhos, passam necessidade e passam fome. Sofrem necessidade e passam fome. Porém, os que buscam ao Senhor, bem nenhum lhes faltará.
Esta é a diferença de você estar nas mãos de Deus. Esta é a diferença de você estar sob o controle e o governo do Altíssimo. Davi, aquele pequeno homem de estatura baixa, aquele homem, você sabe, o último, estava dizendo: olha, os filhos dos leões passam fome, mas aqueles que buscam o Senhor jamais passará necessidade. Deus jamais vai desamparar o justo. Deus jamais vai se esquecer da sua aliança. Deus tem o compromisso de honrar a glória do seu nome. Ele se compraz na tua prosperidade, no teu livramento, no milagre sobre a tua vida. Diga glória a Deus por isso. Então essa é a maneira grandiosa que Davi estava louvando a Deus pelo seu livramento. E no Salmo 18 ele mostra, 13 a 16. Olha lá, recapitulando esse texto. Trovejou então o Senhor nos céus, o Altíssimo levantou a voz, e diz que houve granizo e brasas de fogo. Imagina aí o cenário, amado, na tua mente. Imagina o que é Deus agindo para livrar seu filho, seu povo, com granizo, com brasas, levantando a voz. Despediu as suas setas e espalhou os meus inimigos. Multiplicou os seus raios, desbaratou. Então se viu o leito das águas e se descobriram os fundamentos do mundo. Pela tua repreensão, Senhor, pelo iroso resfolgar das tuas narinas, do alto me estendeu ele a mão e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me de forte inimigo dos que me aborreciam, pois eram mais poderosos do que eu. Assaltaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor me serviu de amparo, trouxe-me para um lugar espaçoso, livrou-me, porque Ele se agradou de mim. Diga glória a Deus por esta palavra. Olha que esta manhã, amado, o que nos importa é que Ele nos encontre fiéis. Que bom que você venceu o sono, venceu o cansaço, venceu as complicações da vida, venceu as questões que tentam impedir você de ser fiel à casa do Pai, os desafios da obra do Pai. Olha, eu creio em nome de Jesus que os desafios desta semana serão honrados em nome de Jesus. Eu creio, eu declaro, eu profetizo, a casa de Deus precisa de ter provisão. Bem-aventurado. Então está dizendo que o Senhor se agradou de mim. Meu amado, que esta manhã, como aquela parábola de Mateus, onde o Senhor vem aos 5 talentos e diz: olha, está aqui os outros 5 talentos. Olha, servo bom e fiel, entre no gozo do teu Senhor. Ou seja, Davi está mostrando que uma vez que o Senhor me libertou, uma vez que o Senhor me mostrou a sua verdade, Ele também me adestrou as mãos para a batalha. Meu amado, Deus te capacita, porque Ele é fiel, para que a tentação não seja maior do que a tua força, amado. Deus te capacita, porque Ele é fiel, para que nem a tentação e nem as provações sejam maiores do que a tua força. Ele é fiel para te livrar de todas elas. Você diz: o caminho de Deus é perfeito. Não foi o que nós acabamos de ler? A palavra do Senhor é poder. E olha como nós estávamos conversando agora há pouco. Ele diz lá: Ele me deu o escudo da sua salvação. Olha lá, versículo 35. Também me deste o escudo da tua salvação. Amado, numa guerra você não precisa só da espada. A espada é uma arma de ataque. Haverá um momento de você atacar, haverá um momento de você avançar atacando, mas há momentos que você precisa do escudo de salvação. Há momentos que você precisa estar no recôndito da tua casa, em oração no esconderijo do Altíssimo, onde só Deus e você está vendo, amado. O que você está cultivando na tua intimidade com Deus, o que você está cultivando na tua vida pessoal, isto aí, amado, vai ganhar corpo em todas as áreas da tua vida. Deus está dizendo: você me deu o escudo da tua salvação. Porque se não fosse o escudo da salvação, amado, o que nós, homens maus, carnais, iríamos cultivar no íntimo do nosso ser?
tão somente trapos de imundície, devassidão. Por isso Paulo aos Romanos, não precisa abrir, mas aos Romanos capítulo 1, ele vem e diz que todo gentio já está fora da aliança de Deus. No capítulo 2, ele vem e diz que todo judeu religioso que acha que a circuncisão é alguma coisa, mas ele não tem condições de vivê-la, também já está fora, está condenado. E no versículo 3, no capítulo 3, Paulo vem e encerra e diz, olha, todos pecaram, todos estão debaixo do pecado e todos carecem da glória de Deus. Se não fosse o escudo da salvação de Deus, estariam todos debaixo da condenação do pecado. Mas Deus cobriu a tua vida, amado, de escudo de salvação. As mãos de Deus estão sobre a tua vida e você pode se beneficiar disso, fortalecer a tua alma, fortalecer teu interior e começar a dizer, por exemplo, tudo posso naquele que me fortalece. Jesus, o Senhor. Em todas as circunstâncias da vida, Paulo estava dizendo, tudo posso, ou seja, aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância, tanto sei ser honrado, quanto sei ser humilhado, tenho experiência de fartura, quanto de fome. Amados, nós hoje, ao longo desses anos, temos aprendido a viver desta forma. Quantos anos o nosso ministério vivendo debaixo de lutas, de provação, conta no vermelho, não tem dinheiro, precisa de milagre. Haviam cultos, irmão, em Botafogo, que precisava de verdadeiro milagre, de precisar que entrasse 5 mil reais num culto para poder pagar as despesas. Sem entrar no vermelho. Aprendendo a dar nó em pingo d'água. Nossa! A bispa vendeu seu carro, vendeu bens, vendeu tudo para poder honrar a casa do Pai. Mas depois disso tudo, nós estamos aprendendo a dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Então, amados, eu creio de todo o meu coração que esta é a ação de Deus sobre a vida do seu filho, porque ele diz, do alto ele me estendeu a mão. Ou seja, esta capacitação, esta habilitação, isso que nos leva para uma preparação, para um nível maior. As ferramentas de Deus, Ele nos dá escudo, Ele nos dá espada, Ele nos dá livramento. A clemência de Deus aguarda para que nós possamos crescer, porque se Deus nos tratasse a ferro, fogo, espada, não haveria ninguém que sobraria. Não é verdade? Não sobraria ninguém. Veja a pessoa quando diz, ela não tem muita ideia, ela diz, Deus derrama toda a glória de Deus sobre a minha vida. Meu filho, se Deus derramasse toda a glória dele sobre a tua vida, tu viraria cinzas. Moisés disse, Deus, eu quero te ver, meu Deus, eu quero ver o Senhor. Tá bom, Moisés, até certo ponto eu vou deixar você me ver, de costas. Porque se você me vê, se você me vê face a face, de fato, se você me vê totalmente, não há ninguém que possa sobreviver. Mas se Deus nos tratasse de forma, entre aspas, justa, a justiça, a lei de Italião, não sobraria nenhum cabelo na nossa cabeça. Estaremos todos carecas. Olha lá. Descobriria a careca de todo mundo. Ninguém sobraria. Ninguém sobraria. Mas como Deus é clemente, e como Deus espera para ter misericórdia, meu amado, eu declaro que esta misericórdia de Deus, cada dia vá te lapidando, vá trabalhando na tua vida, para que você cada dia mais chegue ao ponto, como disse Davi, olha, Deus se agradou de mim. Deus se agradou de mim. Por isso aconteceu aquele milagre, por isso aconteceu aquele sinal, meu amado, que chega um momento que você diga, gente, Deus se agradou da minha vida esta manhã. Deus está se agradando das minhas atitudes no meu trabalho.
Deus está se agradando nas minhas atitudes, no meu trato com a esposa, com o marido, com os filhos, no meu local de trabalho, na minha vida social. Onde eu estou caminhando, a glória de Deus está sendo falada e manifestada. Porque quando você se vale da clemência e da glória de Deus para continuar buscando a santificação, para buscar continuamente crescimento em Deus, meu amado, aí que ele está dizendo, a tua clemência, que está lá na televisão, achei que estivesse aqui, a tua clemência me engrandeceu. Foi a tua clemência que me engrandeceu. A tua capacidade em perdoar, a tua capacidade em esperar, a tua capacidade de esperar para ter misericórdia. Do alto se me estendeu a mão. Olha lá. Então, amado, Isaías 41, esse é um texto que eu amo também de todo o meu coração. Isaías 41, versículo 10. Diz assim, a palavra, versículo 41, 10, a palavra do Senhor. Ele diz que estendeu a mão e me tomou. Aí ele diz, não temas, porque eu sou contigo. Eu digo glória a Deus aí. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos que estão indignados contra ti, serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Aos que pelejam contra ti, buscá-lo-ás, porém não os acharás, serão reduzidos a nada, coisa de nenhum valor, os que fazem guerra contra ti. Por quê, amado? Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Aleluia! Amado, é a clemência de Deus que engrandece. Agora ele diz, olha que importante, olha o versículo 14 em diante, ele diz, não temas, ó vermezinho de Jacó, povozinho de Israel, eu te ajudo, diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel. Esse vermezinho de Jacó é o mesmo vocábulo que o salmista usa em 22, Salmo 22. Ou seja, ele está mostrando como Isaías está sublinhando a pequenez de Israel em contraposição à grandeza de Iavé. Mas o nosso Deus é infinito, amado. Não tem como mensurar o tamanho e a glória de Deus. É que quando nós vemos, por exemplo, Êxodo, não precisa abrir, Êxodo 33, 34, Moisés está lá recebendo a aliança sinaítica, e diz que nos 40 dias e 40 noites que lá esteve Moisés, o povo ao pé do Sinai chegou para Arão e disse, Arão, o negócio é o seguinte, nós não sabemos o que aconteceu com tal Moisés, que nos tirou do Egito. Faça para nós um bezerro de ouro, e esse bezerro será o nosso Deus que nos guiará. E aí você vê Arão, irmão de Moisés, homem que viveu junto com Moisés toda a glória de Deus. Cara, o texto não mostra que Arão nem resistência ofereceu. Tá bom, vocês querem um bezerro de ouro? Me dá o brinco que vocês têm, o cordão, a pulseira, me dá tudo, eu vou fazer aqui um bezerro de ouro. E ele fez e disse, está aí o Senhor. E a palavra mostra com letra maiúscula, ou seja, um sincretismo religioso. Sincretismo religioso. Então ele está dizendo, amado, não tem como você comparar o vermezinho de Jacó, amado, sem a clemência e a grandeza de Deus, todos nós nos extraviaríamos. Sem a clemência e a ação do Espírito Santo, amado. Se não fosse o Espírito de Deus a agir em nosso interior, se não fosse a misericórdia de Deus a agir em nossa vida, você sabe que misericórdia vem do mesmo original da palavra útero. Misericórdia e útero têm a mesma raiz. E útero, o que acontece no útero?
a formação da vida. Então é pelo útero da misericórdia de Deus que Ele está formando a tua vida. É pelo útero da misericórdia de Deus que Ele pega um vil pecador, é que Ele pega um homem e uma mulher destruído pelo pecado, lameado pelas lamas do mundo, do engodo de Satanás. Ele pega uma pessoa afastada das alianças, alguém que possa estar ouvindo a mensagem esta manhã e cometeu o pior dos pecados. É contigo que Ele pega a sua vida, Ele transforma o teu caráter, Ele transforma a tua mente, Ele transforma a tua vida, porque Ele é Deus de misericórdia. Ele levanta e restaura o quebrado e o caído, porque Ele é Deus. Então Ele está dizendo: não temas, ó vermezinho de Jacó, eu te ajudo, o teu Redentor é o Santo de Israel. Eis que farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Os montes trilharás e moerás, e os outeiros reduzirás a palhas. Tu os padejarás, e o vento os levará, o redemoinho os espalhará. Tu te alegrarás no Senhor, e te gloriarás no Santo de Israel. Os aflitos e necessitados buscam água e não as há. A sua língua seca se seca de sede. Mas eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Plantarei no deserto cedro, acácia, murta e oliveira. Conjuntamente porei no ermo cipreste, o homeiro e o bucho, para que todas as nações, povos e línguas, todas as federações, estados e municípios, sejam reis, sejam governadores, sejam povo, seja quem for, todos vejam e saibam e considerem juntamente e entendam que a mão do Senhor é que fez isso. Foi o Santo de Israel quem fez todas as coisas. Oh, glória a Deus! Que Deus tremendo é esse que nós servimos. Esta é a lógica de Deus, amados. Ó vermezinho de Jacó, a glória pertence a Deus. Mesmo com todas as tuas debilidades, mesmo com todas as tuas limitações, Deus trabalhou naquele povo. Povo, muitas vezes, que Deus falou a Moisés: olha, esse povo tem um coração obstinado. O povo tem um coração obstinado para o mal. E Deus, fazendo Moisés passar por um teste, é claro, Deus disse: Moisés, olha, o teu povo que você tirou do Egito tem um coração obstinado. Eu vou matar todo mundo. E aí Moisés passou no teste com boa nota, nota máxima. Falou: Deus, não faça isso, esse é o teu povo. O que diriam as nações? O que diria Faraó? Tirou o povo daqui para matá-los no deserto. O que diriam os outros deuses quando verem que o teu povo morreu? Nota 10, Moisés. Eu sou um Deus clemente. Eu sou um Deus cuja promessa não pode falhar. Então, meu amado, este Deus é o teu Deus, é o nosso pastor. Então Davi, no cântico da vitória, no cântico de libertação, que glorifica e exalta ao Deus que o libertou e adestrou e preparou as suas mãos para a batalha, até o ponto que Davi, é como que Davi estivesse vivendo a continuidade dessa passagem que lemos agora. Farei de ti um trilho cortante novo, armado de lâminas duplas. Alguém que a vida sem esta clemência seria levada continuamente ao adultério, à mentira, ao engano.
Mas depois de ter vivido a experiência da glória e da libertação e do poder de Deus, é capaz de exaltar a Deus e dizer: Deus, eu tenho aprendido com a tua misericórdia, eu tenho aprendido com a tua clemência, eu tenho aprendido, ó Deus, com a tua capacidade de perdoar. Então diz que Deus viu em mim, se agradou de mim, e por isso Deus me livrou dos meus inimigos. Então, se pudéssemos de forma livre, de forma livre, traduzir a passagem do hebraico, Davi estava dizendo assim: a calamidade sobreveio de forma súbita contra a minha vida. A calamidade sobreveio como num improviso, quando eu estava desprevenido e desamparado. Por certo, teriam me destruído, caso Deus não tivesse me sustentado, e caso Deus não me tivesse apoiado, eu estava a ponto de perecer. Então Davi estava dizendo isso. E exatamente esta é a expressão de uma vida que hoje, em Cristo Jesus, tem os seus olhos iluminados. Quantos foram e são e serão os livramentos que Deus nos concedeu? Quantas vezes na vida, se não tivesse sido a bondosa graça de Deus, não teríamos suportado? Quantas fases da vida os inimigos pareciam ser tão mais fortes do que nós, que se não fosse do alto o Senhor estender a sua mão, logo nos teríamos morrido afogados. Mas o Senhor, Deus de toda graça, nos livrou daqueles que eram mais fortes do que nós. Então, assim como um cego que anda com o seu cajado, Deus fez-se como um cajado para amparar Davi. E nós, quero lembrar, porque Davi foi livre muitas vezes de muitos inimigos, mas eu quero lembrar-lhes um texto importante do nosso pensamento em 1 Samuel, capítulo 24, as cenas que se deram em volta ao deserto de En-Gedi. 1 Samuel 24, versículo 1 a 4, 6 a 10, 16 a 22. Diz assim, versículo 1: Tendo Saul voltado de perseguir os filisteus, foi-lhe dito: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Tomou então Saul 3.000 homens escolhidos dentre o povo de Israel, e foi ao encalço de Davi e de seus homens, nas faldas da penha das cabras monteses. Versículo 3: Chegou a uns currais de ovelhas no caminho, onde havia uma caverna, entrou nela Saul para aliviar o ventre. Ora, Davi e os seus homens estavam assentados no interior desta mesma caverna. Então os homens de Davi lhe disseram: hoje é o dia do qual o Senhor te disse: eis que te entrego nas mãos do teu inimigo, far-lhe-ás o que bem lhe parecer. Levantou-se Davi e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Versículo 6: E disse aos seus homens: o Senhor me guarda de que eu faça tal coisa ao meu Senhor, isto é, que eu estenda a mão contra ele, pois ele é ungido do Senhor. Com estas palavras Davi conteve os seus homens e não lhes permitiu que se levantassem contra Saul. Retirando-se Saul da caverna, prosseguiu o seu caminho. Depois também Davi se levantou, saindo da caverna, gritou a Saul, dizendo: ó rei, meu senhor! Olhando Saul para trás, inclinou-se Davi e fez reverência com o rosto em terra. Disse Davi a Saul: por que dás tu ouvidos às palavras dos homens que dizem: Davi procura fazer-te o mal? Os teus próprios olhos viram hoje que o Senhor te pôs em minhas mãos nesta caverna, e alguns disseram que eu te matasse, porém a minha mão te poupou, porque disse: não estenderei a mão contra o meu Senhor, pois este é ungido de Deus. Versículo 16: Tendo Davi acabado de falar a Saul todas estas palavras, disse Saul: é isto a tua voz, meu filho Davi? Chorou Saul em alta voz. Disse a Davi: mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Mostraste hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto em tuas mãos, e tu me não mataste. Porque quem há
que encontrando o inimigo, o deixa ir por bom caminho. O Senhor, pois, te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Agora, pois, tenho certeza de que serás rei, e de que o reino de Israel há de ser firme na tua mão. Versículo 21 e 22. Portanto, juro-me pelo Senhor que não eliminarás a minha descendência, nem desfarás o meu nome da casa de meu pai. Então jurou Davi a Saul, e esse foi para sua casa. Porém, Davi e seus homens subiram a um lugar seguro. Eu quero trazer à tua memória o texto para dizer esta manhã, amado. Em primeiro lugar, a vingança pertence ao Senhor. Quando Jesus foi esbofeteado numa face, ele disse, dele é outra. Pediram-lhe a túnica, dá-lhe também a capa. Pediram para caminhar uma milha, vai com ele 2. Amado, quando Deus aplicou o teste para Moisés e disse, eu vou acabar com esse povo teu, esse povo é teu, vou acabar com ele. Moisés disse para Deus, Senhor, risca-me do teu livro, se tal coisa suceder. Risca-me, mata-me, acaba com a minha vida, se tal coisa suceder. Mesmo era o sentimento de Paulo, que por causa da igreja de Deus se gloriava nos sofrimentos, contanto que o evangelho alcançasse a vida de muitos e os salvasse. Mesmo que isso significasse que ele tivesse que enfrentar 30 menos uma chicotadas, tivesse que ser apedrejado em Listra, descido de uma muralha para não ser morto, perseguido, caluniado, difamado, xingado. Se isso tudo, se esse sofrimento me faz completar na minha carne os sofrimentos do próprio Cristo, fazendo com que a sua igreja seja edificada, eu glorifico a Deus. De igual modo, Moisés, risca-me do livro, Senhor, mas o teu povo não pode sofrer tal coisa. Quando Davi colocou-se na posição de servo de Deus e disse, não me levantarei contra o ungido do Senhor, ele sabia que a Deus pertence toda a vingança. Ele sabia que mais valia dar lugar à obra de Deus, mais valia dar lugar ao que Deus queria fazer, do que ele agir pelas próprias mãos. E qual foi o resultado disso? O reconhecimento de Saul. Davi, eu sei que o reino na tua mão será firme e será grandioso. Por isso que Deus levantou Moisés e lhe aplicou o teste. Ele disse, Deus, por causa do povo, então tira a minha vida. Por isso ele levantou um Paulo. E quantos de nós, amados, temos pedido a Deus, Senhor, usa-me, Senhor, faz a tua obra, Senhor, Senhor. Mas se pisar no nosso calo um tantinho que seja, a gente roda a baiana. Falou um negocinho, já responde na mesma moeda. E Saul disse, olha Davi, tu és mais justo do que eu. Eu te paguei com o mal e você me pagou com o bem. Qual é o coração que você tem nutrido diante de Deus? Qual é o coração que você tem pedido que Deus lhe dê? Quais são os teus paradigmas que você tem nutrido a tua alma? Amado, se você é um cristão, bem-aventurado és tu que choras, porque o Senhor te dará consolo. Não busque vingança com as próprias mãos, de Deus é toda vingança, amado. Deus é poderoso para te livrar. Deus é poderoso para tirar o poder dos teus inimigos, mas é Deus e não nós. Então Davi era um servo de Deus, título esse que foi dado para Moisés e para Josué. E Davi, como sucessor destes homens,
ampliou o reino de Israel por toda a região e o Senhor lhe fez prosperar. Amado, Deus fará você prosperar, mas antes fará prosperar o teu coração. Isaías 22, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor, 20 a 23, Isaías 22, 20. Naquele dia, chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Hilquias, vesti-lo-ei da túnica, cingi-lo-ei da tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder, e ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Versículo 22. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Ele fechará e ninguém abrirá. Fincá-lo-ei como estaca em lugar firme, e ele será como um trono de honra para a casa de seu pai. Diga glória a Deus por isso. Amados, nós vemos hoje muitas empresas grandes falindo. Por quê? Porque o pai morreu e os filhos não tinham capacidade que o pai tinha. Diz um ditado, eu não sei de onde que ele é, que uma geração forte, um tempo ruim gera uma geração forte. Essa geração forte gera tempo bom, e o tempo bom gera uma geração ruim. Um sheik anda de limousine, o seu filho também vai andar, mas o seu neto já vai voltar a andar de camelo, porque o tempo bom gerou um povo fraco. Meu amado, você está enfrentando esta manhã as mais diversas lutas, as mais diversas águas, o pior deserto, ou as piores lutas. Eu quero declarar que, como uma estaca em lugar firme, Deus está fincando a tua história, para que tu sejas bênção para a tua geração, amada. Para que você seja um instrumento vivo, como um trilho cortante, nas mãos do Senhor. Então, nesses 5 minutos eu termino dizendo que estes dados são muito importantes, pois nos fazem lembrar o papel exercido por Davi na história de Israel. Assim também como nós, crentes em Jesus, temos um papel a desenvolver. Olha, amado, você é um Davi na tua casa, no seu local de trabalho, na sua igreja. Deus vai desenvolver coisas através da tua vida. Olha o teu exemplo, o teu modelo de vida como segundo o coração de Deus, vai inspirar pessoas, vai levantar caídos, vai levar para o reino firmeza e segurança, porque muitos verão você pagar o mal com o bem, e o bem sempre vai vencer o mal. Então lembra-te, Davi foi escolhido por Deus e ungido pelo profeta Samuel. Amado, é na força de quem que você tem batalhado as guerras da tua vida. Davi era um escolhido, Davi era ungido, Davi tinha a consciência desta unção e não levantou mão contra Saul porque não era tempo. Mas ele sabia da promessa de Deus sobre a sua vida. E quantos de nós temos a promessa de Deus sobre a nossa vida e não nos comportamos bem neste mundo? Damos um mau testemunho. É hora da igreja de Jesus ser levantada como luz no mundo e sal para esta terra. Davi era o menor da casa de Jessé. Por causa da sua estrutura física, Davi era um desprezado.
Pois eu quero lhe dizer que a lógica de Deus é diferente da tua e da minha. Quando o profeta chegou diante de Jessé, disse: cadê os teus filhos? Olha, aquele ali é forte, aquele ali é grandão. Não, não é esse, pode passar. E aquele outro ali? Não, aquele ali tem as artes da guerra, ele sabe embainhar uma espada, ele sabe lutar. Não, também não é esse. E aquele outro ali? Ih, aquele ali eu vou te dizer, fez cravo, macaco, mexe cobre, sabe tudo. Também não é esse. E quando chegou o último, ainda tem um lá, sabe, pastorzinho, pequeno, 1,50 m, bonitinho, magrinho. Pode chamar ele. Esse é o cabra. Esse é o cabra, chama ele. Meu amado, a lógica de Deus é diferente. Ele vai pegar os pequenos e fazê-los grandes nesse mundo. Ele vai envergonhar a sabedoria dos que se acham sábios e a força daqueles que assim se denominam, e vai mostrar a glória dele para este mundo. Glória a Deus. Davi era um servo obediente. Ele apacentava as ovelhas de seu pai, pelas quais muitas vezes correu perigo, mas ele defendia o rebanho com coragem e fé em Deus. Amado, eu quero lhe dizer, seja um cristão obediente a Deus, amado. Muitas das vezes você vai colocar o teu pescoço em risco. Muitas das vezes você terá que correr riscos para continuar sendo fiel à palavra de Deus. Não tenhas medo de correr riscos em obediência a Deus. Deus vai honrar a tua obediência. Quando Abraão foi para aquele monte oferecer seu filho, ele foi em obediência. Ele sabia que Deus era poderoso para ressuscitar a seu filho. Por isso ele é o pai de muitas nações. Deus requer da tua vida e da minha vida a abnegação. Quantas vezes a pessoa é crente, mas numa roda de amigos tem vergonha de falar de Jesus, tem vergonha de andar com a Bíblia. Vemos 50 mil postagens de tudo quanto é tipo, nenhuma falando de Jesus. Obedeça a Deus. Davi aprendeu a lidar com as desigualdades. Davi venceu o extremo desafio contra Golias, o guerreiro. Quantas desigualdades Deus nos permite viver, amado, não murmure em nenhuma delas. Deus está adestrando as tuas mãos para a batalha. Mas Deus, a coisa é muito difícil, Senhor. Deus está no controle da tua vida. Davi era um amigo leal, amigo de Jonatas. E quando Saul disse: olha, não acabe com a minha descendência, porque havia uma questão legal e cultural de quando um rei assumia a posição do outro, exterminava a descendência dele. Mas diz que em certo momento Davi disse: restou alguém da casa de Saul para que eu possa usar de bondade para com ele? Ah, restou um aleijadinho, Mefibosete. Traga-lo aqui. E Mefibosete, quando veio de Lodebar, Lodebar significa lugar de esquecimento. Ele estava esquecido, estava abandonado. Era Deus dizendo para Mefibosete: eu me lembrei de você, meu filho. Eu jamais me esquecerei de você. E Mefibosete perante Davi disse: quem sou eu, esse cachorro morto, para que você me chames? Não temas, Mefibosete, pois para contigo usarei de misericórdia, e tu te assentarás na mesa com o rei. Amado, haverão muitos cachorros mortos que Deus vai levantar e te conceder grandeza, riquezas e honra, para que tu glorifiques a Deus e mostre a glória de Deus para este mundo. É Ele quem derrama luz sobre as tuas trevas. Eu ainda digo que Davi era um homem de muitos talentos. Um deles era tocar harpa, compor hinos para a glória de Deus. De tal forma que quando Saul tinha lá um espírito maligno,
Davi arpejava as suas cordas e os espíritos fugiam de Saul. Tens usado teus talentos para a glória de Deus? Tens usado o melhor da tua vida para a glória de Deus? Ou o que você oferece para Deus é o cabrito cego e morto praticamente que você dá de oferta para o Senhor? Qual é a parte da tua vida que você oferece para Deus? E Davi, por fim, buscava refúgio em Deus, em intimidade com o Senhor. Mas isso nós vamos falar quinta-feira no culto de oração. Então, meu amado e minha amada, assim como Davi, a clemência de Deus foi o útero, a clemência de Deus foi o tempo, a clemência de Deus deu tempo para Davi, a clemência de Deus trabalhou na vida de Davi, e aquele homem foi levado a um estágio de maturidade, que no momento ele disse: Deus me viu, e Deus se agradou de mim. As misericórdias do Senhor, amados, se renovam a cada manhã. Você que ouve a mensagem, retorne para a casa do Pai. Volte a ter uma vida de oração. Tenha uma vida de leitura bíblica. Há quanto tempo você não lê a palavra de Deus? Há quanto tempo você não pega as escrituras para ler diariamente na tua vida? Há quanto tempo você não dobra o joelho em terra para orar? Nós temos em nosso ministério um hábito: 8 da manhã, 18 horas ou 23 horas. Nesses 3 horários, alguém da igreja vai estar orando. Nós temos irmãos que amam a oração das 18 horas, estão ali de joelhos orando sempre. Nós temos irmãos que preferem de manhãzinha, já acorda, já faz a sua oração, você sabe, começa o dia já com gasolina no tanque. Outros irmãos que às 23 horas antes de dormir, chega no seu local de meditação, de contemplação, você sabe, ora a Deus e dorme contemplando e orando a Deus. Renove a tua vida com Deus. As misericórdias de Deus te dão tempo para que você mude práticas e obras, para que você busque santificação, para que você busque a renovação, porque em Cristo Ele te fez uma nova criatura. Faça hoje como o primeiro dia do resto da sua vida. Feche a porta do passado e sirva a Deus, porque certamente Ele há de derramar luz nas trevas da tua vida, e tu hás de ser luz para o mundo em Cristo Jesus. Que assim seja, assim diz o Senhor.